Bem, amigos, nós tivemos um pequeno intervalo que nós chamamos o apoio cultural. Antes de conversar com uma pessoa conhecida de vocês, que tem até um canal no YouTube, é o professor Antônio, José Bezerra, professor e doutor. Ele trabalha com um assunto muito importante que eu ainda não conhecia. Mas antes de anunciar com pormenores, ele mesmo dará a todos eles, porque fica muito difícil, numa fração de segundos, eu acabei de conhecê-lo, dar detalhadamente tudo aquilo que ele faz. Eu entendi, mas para passar para vocês, ele tem que dar na íntegra, tudo bem certinho, para não haver dúvidas, tá bom? Ele também foi professor da Unifor, né? Muito bem. E a educação, eu sempre tive fascínio pela educação, pelos homens de cultura, por homens educados e finos. Finos, que eu digo, são gentis, atenciosos, certo? E não são machistas, porque é tão desagradável você conhecer pessoas que querem ser mais do que o que realmente é. Todos nós somos importantes. E você não queira ser ninguém, seja você mesmo. Se tiver um exemplo de pessoas que admira, é outra coisa. Mas querer assumir uma personalidade que não é sua, nunca faça isso. Você é único. Ninguém é igual a ninguém. Nem os gêmeos univitelinos são idênticos. Não, são bem... Nós mesmos sabemos que na família, quantos filhos temos, cada um é diferente do outro. Não parece nem que tem laços sanguíneos, tá bom? Bem, e antes de conversar com ele, eu quero dizer uma coisa, talvez até muito tola, muito primária, mas indispensável em nossas vidas. Exemplo, o quê? Bajulação. Não bajule ninguém. Seja simples, natural, seja você mesmo e não se deixe levar pelos elogios fáceis. Na maioria das vezes, eles não são verdadeiros, são oportunistas no momento em que você está no auge, certo? Galgue todas as posições que quiser, seja do pódio do poder, do pódio da educação, alcance tudo. Tudo é válido na vida material, porque que sabemos inconsciente, e nós nos conscientizamos que essa é uma vida rápida, passageira, efêmera, e automaticamente é uma síntese de contrastes. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Bem, vamos conversar com o nosso professor, doutor José Bezerra. Que, aliás, a palavra Bezerra, para mim, ela tem um toque especial. Eu conheci muito de perto pessoas agradáveis e amigas, tá bom? Fique à vontade, fale tudo aquilo que você quer falar. Primeiramente... Mas essa área que você vai, né? Primeiramente, Maria Amélia, eu quero lhe agradecer pela oportunidade. É um prazer imenso. Boa noite aí para você e para todos os nossos telespectadores. E dizer que fico muito honrado em poder participar de um programa seu aqui, porque você já tem um legado muito grande aqui na comunicação, uma jornalista muito conhecida e muito respeitada. Então, estou à sua disposição para a gente poder trocar aqui algumas ideias na área de gerenciamento. Esse livro é seu. Exato. Eu tenho... Você lançou quanto? Bom, esse livro aí, ele já é a 3ª edição, né? Certo. Que nós lançamos, eu e o professor José Batista, que é na área de tecnologia da informação. Certo. Porque hoje a tecnologia da informação ela é muito importante. Qualquer área, qualquer profissão tem que dominar a área da tecnologia. Porque o nosso mundo hoje, ele está bastante evoluído graças à tecnologia. A tecnologia que a gente está hoje disponível, tipo inteligência artificial e tantas outras coisas que está facilitando a nossa vida. Então é por isso que a gente escreveu esse livro com esse propósito. E também complicando, né? Que existem coisas
que não se admite, que são as fake news, né? As mentiras, que arranjaram esse nome bem moderno, né? Exato. Realmente a tecnologia ela está disponível para o bem ou para o mal. Você como pode, nós também, né? Você pode usar a tecnologia para o bem ou pode usar para o mal. Isso aí vai depender de cada um, da consciência de cada um e qual é o seu propósito de vida, né? Porque todos nós vivemos por propósito. O meu propósito primeiro é servir ao reino e depois é querer ajudar as pessoas no seu crescimento, principalmente por meio da área da educação, que eu sou professor já há mais de 25 anos. E por isso que a minha missão é querer sempre, todo dia, contribuir de alguma maneira para o crescimento da educação das pessoas. Certo. E esse seu projeto? Bom, na área de gerenciamento de projetos, é uma área que ajuda em qualquer pessoa, em qualquer aspecto. Por exemplo, se você vai fazer um projeto, você tem que encarar aquilo como um projeto. O que é um projeto? É algo que você vai fazer que ele tem início, meio e fim. Ele tem hora para começar e hora para terminar. Aquilo que você faz repetidamente, aquilo não é um projeto, é uma rotina. Mas quando você vai construir uma casa, isso é um projeto, porque tem hora para começar e hora para terminar. Então, o projeto, ele envolve muitos aspectos, que se você tem uma metodologia, se você seguir uma metodologia, você vai ter muito mais eficiência, muito mais resultados e vai diminuir os riscos do projeto. Porque no Brasil a gente sabe que muitos dos projetos, principalmente os projetos públicos, eles falham por falta de quê? De um planejamento. O planejamento é você saber, eu estou tudo, aqui hoje. Né? É tudo. O planejamento é tudo. Se você não faz planejamento, você pode chegar em qualquer lugar. Tem até um desenho animado que todo mundo conhece, que é Alice no País das Maravilhas. Né? E a Alice está perdida e o gato pergunta, Alice? Aliás, a Alice pergunta ao gato, seu gato, para onde devo ir? Aí o gato devolve, Alice, para onde você quer ir? Ela disse, eu não sei. Então, se você não sabe, qualquer lugar serve. Mas quando você sabe o que você quer, você sabe qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito, então o universo todinho conspira a seu favor. E se você tem conhecimentos da área de gerenciamento de projetos, isso faz a grande diferença. Por exemplo, você tem que definir no projeto o que nós chamamos de escopo. O que é o escopo? É aquilo que faz parte do projeto. Eu agora estou viajando para a Europa e isso eu considero como um projeto. Eu vou viajar num cruzeiro, 11 dias no cruzeiro e o destino final vai ser Barcelona. Certo. Então, cada dia daquele evento, eu faço um planejamento, vou lá numa planilha e digo o que é que eu pretendo fazer em cada dia. Chegando lá na Espanha, eu também vou fazer o que vou fazer em cada dia. Então, para isso, toda vez, Maria Amélia, que você for fazer um projeto, sempre pergunte a quem já fez. Exatamente. Não queira descobrir a roda, né? Não adianta. Isso é uma técnica. Você nunca faça nada sem antes conversar com quem já fez, com os especialistas. Exatamente. Se você faz isso, você vai diminuir os seus riscos, você vai mitigar os seus riscos e vai maximizar as possibilidades de lucro, possibilidade de que seu projeto tenha mais uma assertividade. Então, outra coisa que é muito importante, Maria Amélia, no projeto é a questão da comunicação. Todos os problemas, os principais problemas dos projetos tendo algum problema de comunicação. Por exemplo, entre coordenador e subordinados que não tem uma boa comunicação, às vezes você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Isso acontece muito. Muito, né? Demais até. Por isso que você tem sempre que procurar acolher um feedback, mas tem que procurar acolher um feedback inteligente para que a pessoa que esteja dando o feedback não se sinta ela inferiorizada, né? E para isso existem técnicas e ferramentas para você colher feedback das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Você pede para alguém fazer um determinado trabalho ou uma determinada tarefa, ao invés de você perguntar assim, você entendeu? É melhor que você diga assim, será que eu fui claro? Você poderia
Ficou alguma dúvida que eu não me expressei bem? Ou seja, você traz a responsabilidade para cima de você. Certo. Porque se você passa uma mensagem para alguém e aquela pessoa não entendeu, o único culpado é você, não é a pessoa. Então você já deixa a pessoa que está recebendo aquela mensagem muito mais receptiva, e se tiver alguma dúvida, e explicitá-la logo, para diminuir a possibilidade de erro. Sabe, professor, eu faço isso diariamente e semanalmente com a Ayrton. Eu olho para ele e digo: Ayrton, sei direito, eu falei novamente, falei claro, deu para entender? Me diga. Ele deu, eu pergunto, porque tem dias que você está passando momentos difíceis, coisas pessoais, individuais, que te tiram do sério, do ambiente de conforto, não é como se diz. Aí eu pergunto a ele: que tal? Falou direito, desse jeito, a voz você viu? Tem que perguntar. Esse é o segredo. Porque ninguém é perfeito. E nem todo dia nós temos a capacidade de estarmos mais claros. Tem dias que você está altamente iluminado, está sugestionado por motivações que você nem sabe explicar. E tem dias que você não está. É isso. Isso deve ser as energias que circundam, nós não vemos. Eu não vejo que dou evidência para isso, mas existem pessoas que veem. Aí é um outro assunto, mas existem. Então você tem que perguntar. É como vestir uma roupa nova, né? Você gostou? Tá bom? Tá ruim? Tá demais? Tá menos? Né? Tudo isso é importante. Parece uma bobagem, mas não é. Não é uma bobagem, é um planejamento de uma segurança naquilo que você vai falar, vai dizer, vai saber receber pessoas e entender comportamentos que muitas vezes nós nos questionamos com relação a outras pessoas. Sabe, professor, às vezes eu tenho muita ânsia eu gosto de viver. Me sinto muito feliz em ser quem eu sou. Mas eu tenho muito amizade, muito de verdade pelas pessoas. Mas muitas vezes eu não as interpelo e pergunto para não magoá-las ou não demonstrar um interesse dúbio. Entende? Porque não é todo mundo que vê as coisas normais. Eu tenho medo. Um medo fundado ou fundado, não sei. Entendeu? Eu gosto de gente, gosto de conviver, de viver, mas tenho medo de muita intimidade. Porque as poucas vezes que eu tive, não é atividade física, é atividade do convívio. Eu me decepcionei, eu tenho medo disso. Entendeu? É isso, Maria Amélia. Até de receber o favor. É bom, é ótimo, mas a gente tem receio, né? Viu, Maria Amélia? Realmente isso aí é um assunto muito importante que você está falando. E você faz projetos de vida. Pronto, falando em projeto de vida, eu também faço um trabalho de mentoria individual, que é Certo. devido eu ter trabalhado num grande banco, Banco do Nordeste do Brasil, e o banco tem uma formação muito boa. E é. Eu Conheceu o recebi- Cláudio, Conheci o Cláudio. morreu, e conheci- meu grande amigo, amava o Cláudio. Então lá o banco, para você ter uma ideia, ele mandou eu fazer curso de mestrado durante 2 anos e doutorado 4 anos, dedicação exclusiva só para estudar. Então foi um privilégio que eu agradeço, né, o que eu recebi, e por isso que eu me sinto na obrigação de dar um retorno para a sociedade, porque isso foi investimento público. Consequentemente, eu me vendo nos últimos 25 anos sendo professor, e também eu tive a oportunidade de desenvolver a minha tese de doutorado nos Estados Unidos da América, na University of Maryland.
Foram 2 anos desenvolvendo a minha tese de doutorado. Quando eu voltei para o Brasil, aqui para Fortaleza, eu continuei trabalhando no banco e também disse, bom, como é que eu posso dar a minha contribuição para a sociedade? Me candidatei a ser professor. Fui professor, por exemplo, de 1 ano na Universidade Estadual, como professor visitante. Depois fui professor da Universidade de Fortaleza, por mais de 1 década. E depois criei um instituto de capacitação, que é o Instituto de Capacitação Business School Brasil, que a gente oferece cursos de pós-graduação na modalidade ao vivo e remota pela internet. E hoje a gente tem alunos do Brasil e do exterior. A gente tem aluno dos Estados Unidos, do Canadá, de Portugal, principalmente, claro que são brasileiros que moram fora e querem aproveitar e fazer esse nosso treinamento. Mas uma das coisas que eu recebo mais pergunta é com referência ao crescimento profissional. Então, por eu ter já, nesses últimos 25 anos, ter ajudado muita gente no seu crescimento profissional, eu fiz um treinamento de uma formação de ser mentor de carreira. Qual é o papel do mentor? É pegar você pela mão e levar para conseguir um objetivo específico. Eu vou dar só um caso. Eu tinha um aluno, um mentorado, que ele trabalhava numa empresa e ele queria aumento salarial. Então a gente montou uma estratégia e ele conseguiu dobrar o salário trabalhando na própria empresa. Certo. Outros, você às vezes quer mudança de carreira, você quer ir para uma nova área. Então, com a ajuda de um mentor, com a experiência de vida, só no Banco do Nordeste eu passei mais de 3 décadas. É muita coisa. 1 década na Unifor. Conheceu o Antônio do Cláudio. Eu também, por exemplo, fui cedido aqui a um projeto na Prefeitura de Fortaleza. Coordenei durante 1 ano um projeto. E trabalhei em outras instituições de ensino também. Então, tem um pouco de experiência, né? E a experiência de vida, por ser uma pessoa que gosta de estudar, eu sempre oriento e posso ajudar essas pessoas no seu crescimento profissional. Então, eu sempre digo, olha, isso aqui, a nossa mentoria vai ser um projeto. Primeira coisa que eu pergunto, qual é o seu principal objetivo? O que é que você quer conseguir que no final da minha mentoria você vai dizer, professor Bezerra, você cumpriu a sua missão e você recebeu nota 10. Então, cada um vai dizer o que quer e, com base na minha experiência, a gente vai montar uma estratégia que eu tenho um método que eu criei, que é MMA. Não é de luta, não. É mentoria, método e ação. Isso. Na vida é assim. Primeiro, você tem que saber o que você quer. Segundo, você tem que ter um método. Agora, tem gente que não tem método. Você tem que ter método para tudo. Por exemplo, todo dia quando eu me levanto, a primeira coisa que eu faço é forrar a minha cama e deixar a minha cama forrada. Aquilo ali eu já fiz a primeira atividade. Né? Eu já vou para ter um dia muito mais organizado. Uma simples coisa que você faz. Bem simples. Bem simples, que isso vai impactar. Eu também tenho métodos. Vai impactar, né? Método é uma grande vantagem. Então, se você tem um método, você vai crescer muito. Eu, por exemplo, uma pessoa que vai... Um método é uma receita de bolo, é um passo a passo. Passo a passo. Você vai no dia. No dia. Por exemplo, uma pessoa que foi fazer um concurso para o IME, Instituto Militar de Engenharia, que é um dos mais difíceis do Brasil. E essa pessoa já tinha perdido 3 vezes. Tem o ITA e tem o IME. Estou falando nesse caso que o pai dele me contratou para que eu orientasse. Ele estudou aqui um dos melhores colégios aqui de Fortaleza na preparação. E eu disse, sim, mas qual é o seu método de estudo? Como é que você estuda? Ele não tinha um método de estudo, por incrível que pareça. Não tinha um método. Aí eu ensinei a ele um método que, se ele seguir aquele método, aumenta a probabilidade dele reter os conhecimentos e aumenta a probabilidade dele acertar 30% a mais em qualquer prova. Então, isso é o quê? É conhecimento, isso é sabedoria. Então, quando você tem esse conhecimento e você tem essa sabedoria, é a grande diferença. Então, resumindo, ele tinha perdido 3 vezes. Na hora que ele pegou o meu método, que eu passei passo a passo para ele, ele foi aprovado. Eu tenho 2 filhos que moram comigo, né?
um é engenheiro e o outro é médico, e eles sempre tiram o primeiro lugar. Por quê? Porque tem um método. Se você tem um método de estudo, de aprendizado, de memorização, tudo isso tem um método. Eu tenho um método. Por exemplo, se eu chegar numa sala de aula, no primeiro dia de aula, eu consigo memorizar todos os nomes de todos os alunos. Isso não é porque eu sou inteligente, é porque eu tenho um método. Eu conheço o método, é uma técnica. Então, se você conhece a técnica e o método, você se diferencia em relação aos demais. Se eu disser uma coisa interessante, eu adorei ouvi-lo porque a minha filha sabe o nome de todos os alunos. Ela tem método para ensinar, para tudo ela faz isso. Não tanto quanto você, logicamente, mas eu estou identificando o sucesso que ela tem no que faz. Ela é cheia de método. E eu, do pouco que eu faço, eu tenho método. Amanhã eu faço isso. Depois isso. Depois, aí vai. É um dia ótimo. Você tem espaço para descansar, estudar, se tranquilizar. Olha, tem um estudo científico comprovando que se você tem uma agenda, que se você anotar no papel o que você vai fazer durante o seu dia, durante a sua semana, durante o seu mês, você aumenta a sua probabilidade muito grande. Então, quando um meu mentorando, eu digo a primeira coisa, vamos fazer agora o seu horário diário, que 90% das pessoas não tem um horário. Ele se acorda de manhã, ele sabe que vai para o trabalho, mas não tem dizendo a hora que é para ele ir, a hora que é para ele chegar, a hora do almoço, a hora do lazer, a hora para estudar. Você tem que ter tudo isso. Tem que ter tudo isso. Agora, eu aprendi esse método graças ao meu pai. Meu pai era uma pessoa simples. Meu pai era um caminhoneiro, não tinha estudo. Mas ele tinha ele nos orientava. Minha mãe era também do lar, mas ela é originária da cultura judaica, né? Minha bisavó era judaica, então a gente tinha um método lá em casa. E isso facilitava muito. Então foi por isso, por a gente ter método, por a gente ter saber que você tem que... O primeiro salário, por exemplo, isso é um método que vem da cultura judaica, que diz o seguinte: desde o seu primeiro salário, você tem que viver com 50% do seu salário. Exatamente. 30% você tem que fazer para uma reserva de emergência e para alguma coisa que você queira, e 20% você tem que destinar também uma parte para doação e uma parte para formação. Tudo isso aí faz a diferença. Até para ajudar os outros tem que ter método. Tem que ter método. Para poder render tudo, né? Se sentir realizado. Fazer as coisas sem método não adianta. Não tem eficiência. Por exemplo, você às vezes sai dando esmola para uma pessoa, claro, isso é válido e é justo. Mas se você procurar pegar esse dinheiro e investir numa associação filantrópica, por exemplo, o Lions Clube Fortaleza, Iracema, do qual eu sou filiado, e lá existem as ações programadas e organizadas que ajudam muito mais a população, porque ao invés de você simplesmente dar o peixe, é melhor você ensinar a pescar. Né? Então, essas associações têm um grande papel filantrópico que ajuda milhares no mundo inteiro de pessoas. Eu concordo, que eu já fui do Lions e já fui vice-presidente de um Rotary, quando criaram mulheres no Rotary, porque antes eram homens, né? Mas eu acho que eu faço um trabalho metódico com relação a doações. Eu organizei de uma forma que deu para usar todas as pessoas que eu queria e até as que eu não queria, porque eu dei metodicamente, organizadamente. Aí deu para dar tanta gente, entendeu? Tudo pelo método. Eu digo, Meg, eu vou fazer isso, mas tem que ser assim. Não adianta fazer tudo uma só vez. E outro dia, como é que vai ser? Exato.
pessoa vive todo dia, come todo dia, tem necessidades todo dia, então você tem que organizar para dar para outro dia a pessoa ter novamente. Se der tudo de uma vez, é como a amizade. A amizade tem que ter métodos. Gostar dos amigos. Falar nisso de amizade, toda. você me permite dar um exemplo de um livro? Mas não. Tem um livro que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Já vi Esse livro ele tem um método. É de amigos. Um método tanto de persuasão, que se você quer influenciar as pessoas, você precisa ter estudo, ter conhecimento, mas ele diz como fazer amigos. Ele tem lá uma receita de bolo, um passo a passo. Você quer aumentar o seu número de amigos? Faça dessa maneira. Você quer conseguir que alguém concorde com você em algum determinado... Faça dessa maneira. E isso é estudo científico eu vou comprovado. Perguntar uma coisa. E quem não quer mais amizade de alguém sem ser inimigos? Só se distanciar, como faz? Bom, é o seguinte, o ser humano... Tem que ter um método. O ser humano, ele é um ser social. Eu sei. E a gente... É importante que a gente, cada vez mais, a gente aumente o seu ciclo de amizade. Mas tem momentos que o ciclo de amizade também encolhe. Dependendo de como tem um relacionamento. Como é que faz? Vai encolher sem ofender, sem magoar, mas se distanciar mesmo. Isso aí eu acho que... Porque ninguém é obrigado a conviver da uma de ótimo, santo, bom, humanismo, alguém que não merece respeito. É isso. Há pessoas ingratas. A ingratidão é uma coisa horrível. Maria Amélia, eu concordo com você. E às vezes eu me sinto, sabe, é até uma consulta que eu estou fazendo. Tenho vontade de isolar, sem isolar, entende? É um isolamento sem ofensas. Esquecer que essas pessoas existem. Sem inimizades. Como é que faz? Olha, Maria Amélia, isso tudo, Qual é o método? Isso tudo é uma questão de foro íntimo, né? Cada pessoa tem o seu foro íntimo. Se você pretende, ou outra pessoa pretende... Conviver sem intimidade. De uma maneira mais reclusa, isso é perfeito. Por exemplo, existem religiosos que eles vivem em plena reclusão. Né? Passa a vida inteira em reclusão, orando, meditando. Então, tudo isso é de foro íntimo, né? Se uma pessoa está na fase da vida achando que era melhor a reclusão, é porque para ela é o melhor. Então, cada pessoa tem o seu propósito de vida e cada pessoa tem que levar a sua vida da maneira como melhor seja possível para você, né? Como melhor seja possível para você. Então, nesse aspecto aí, é uma questão de foro íntimo. Eu, particularmente, eu acho que é muito importante a gente interagir com as pessoas, porque o ser humano é um ser social, né? Mas, tem momentos que, de repente, as pessoas se distanciam por coisas que não são tão boas. Então, não são tão ofensivas, mas quem faz uma coisa desagradável, pequena, faz uma maior. Como se a gente faz para se afastar sem ser um rompimento eterno, apenas não ter intimidade. Arranja esse método para me ensinar. Eu estou precisando. Esse método aí... Continua do seu aí falando. Realmente esse método aí tem que... Uma pessoa que entenda de psicologia, né? Uma pessoa que entenda de sociologia, ele teria, eu acho, mais condições de orientar, né? E claro que já existe aí no mercado profissionais capacitados, que muito melhor do que eu, que já entende mais para dar um conselho para uma pessoa que queira
viver isso aí. Como eu nunca vivi uma situação dessa, é bom quando a gente fala, quando a gente tem vivência própria, né? Quando eu falo da minha vivência própria, aí eu falo com um propósito, com conhecimento de causa. No meu caso. Você é um privilegiado. No meu caso aí, quando eu trabalho como gerenciamento de projetos, eu já gerenciei centenas, milhares de projetos, né? Por exemplo, cada livro que eu escrevo, eu considero como um projeto. E é um projeto. E eu tenho 14 livros publicados. Muita gente diz, é difícil. Não. É só você colocar no papel que você quer com aquele objetivo, que o universo todinho vai conspirar a seu favor. E vem. Agora, se você já tem uma crença limitante e diz, é difícil, eu não consigo, então você já, quando você fala isso, barrando, quando você fala isso, é porque você pode olhar que tem algum dos medos que foram colocados pelos pais. Porque, segundo a psicologia, já entra emocional, né? Os medos que a gente tem, a grande maioria são colocados pelos nossos pais. Né? Medo até de vencer, né? Isso. Porque, por exemplo, já um medo que você falou de vencer, vou dar um medo clássico. Todo mundo diz assim, né? Todo rico é miserável. Para ser rico tem que trabalhar muito. Para ser rico é muito difícil. Isso alguém colocou na mente da pessoa isso. Então a pessoa ela já acredita que ser rico tem essas barreiras. Então essa pessoa nunca vai ser rica. Porque ela está no inconsciente dela um gatilho lá que diz para ela o contrário. Então ela quando ela vai fazer qualquer coisa para prosperar, é um alerta para ela e ela recua, ela não prospera e não cresce. Por quê? Devido a uma crença limitante. Mas, na verdade, ser rico é muito difícil. É muito difícil. Agora, quer ver a minha opinião? Fortuna é muito difícil. Quer ver a minha opinião? Quero. Ser rico é muito bom. Mas rico no sentido... Principalmente se for no rico, por exemplo, do lado espiritual, do lado emocional e financeiro melhor ainda. Por que o financeiro melhor ainda? Porque a gente... Não, o financeiro não precisa ser milionário para se viver bem, basta se ser rico. Rico de tudo aquilo que você tem, né? Bem, eu gostaria de estender essa conversa por um mês todo. Quando quiser voltar, falo com o Mariano, viu? Eu quero que o professor dê seus contatos e fale do lançamento de algum livro, algum projeto seu. Tá certo. Então, Maria Amélia, eu fico muito honrado com o convite, né? Agradecer também ao Mariano, que foi por meio do Mariano que me apresentou. E fez com que eu tivesse essa grande oportunidade de falar um pouco aqui. Então, se você quiser me seguir aí nas redes sociais, eu sou o professor Dr. José Bezerra da Silva Filho. No LinkedIn eu tenho mais de 30 mil seguidores. No TikTok eu tenho mais de 90 mil seguidores. E no Instagram e TikTok é @José Bezerra Mentor. O meu e-mail é professor.dr.bezerra@bsbr.com.br. Quem quiser falar comigo, eu estarei às ordens. E agradeço mais uma vez essa grande oportunidade. Fico feliz. Muito obrigada pelo livro. Obrigada mesmo.